Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, hoje eu venho falar do livro de Joel. Que o Espírito Santo de Deus me conduza nessa palavra e que ele venha falar ao meu e teu coração da forma que ele desejar. Amém? Querido Pai, eterno Deus, vem diante do Senhor, ó Pai, apresentar essa palavra em Joel, capítulo 1, Pai. Que o Senhor venha falar ao meu coração, ao coração dos irmãos, Pai, da forma que o Senhor desejar, Pai. Fala conosco, Pai. Que teu Santo Espírito nos constranja da justiça, do pecado e do juízo, Pai. Que o Senhor abra nossos olhos espirituais, o nosso ouvido espiritual, Pai, para que a gente possa, Pai, ouvir a Tua voz, Pai. Para que a gente possa, Pai, enxergar a verdade da Tua palavra, Pai. Venha falar conosco, Pai. Eu te imploro, Pai. E que seja feita a Tua vontade nessa hora, meu Deus. Amém. Meus irmãos, aqui veio a palavra do Senhor para Joel, né? Era uma palavra de juízo para o povo de Deus. E o que Deus mandou? Deus mandou, né, gafanhotos para destruir a terra, né? Para devastar a plantação, tudo que tinha ali, desde o fruto, os grãos, cereais, né? Tudo foi destruído, porque Deus desceu com a justiça dele. Então aqui fala, ó, a partir do verso 4, meus irmãos. O que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu. O que ficou do gafanhoto, a lacusta o comeu. E o que ficou da lacusta, o pulgão o comeu. Então, meus irmãos, o gafanhoto, ali, né, tinha uma nuvem de gafanhoto para fazer aquela destruição, milhares de gafanhotos. E ele fez uma destruição terrível. Destruiu toda a plantação. Por ordem do Senhor, o Senhor permitiu, para que houvesse arrependimento no coração, para que o povo despertasse. Então, por isso que está aqui, ó. Despertai, vós bêbado, e chorai e gemei todos que bebei vinho. Porque não vai ter o vinho, não tem mais a plantação de uva. Mas despertai, se arrependei diante do Senhor, a virgem aqui também, lamente com a virgem, lamente com a virgem. Envergonhai os lavradores, gemei, né? E aqui, ó, sigivos e lamentai-vos, sacerdotes, e gemei. Lamente diante do Senhor, se arrependa dos vossos pecados. O gafanhoto, o que o Senhor quer nos dizer hoje? O gafanhoto é o pecado que nos afasta de Deus, que nos afasta das bênçãos que Deus tem para a nossa vida, nos afasta da presença. O que tem nos afastado da presença? Quais são os pecados que tem nos afastado da presença? Qual a perseguição que tem te afastado da presença? O que você tem vivido ao ponto de te afastar da presença do Senhor? Quais são as lutas que têm te afastado da presença do Senhor? Mas o Senhor fala dos nossos pecados, meus irmãos. O gafanhoto é a representação do pecado. O pecado, ele é destruidor. Ele leva muitos à morte eterna. Eu não sei qual é o seu pecado, mas que o Senhor nos convença hoje da justiça, do pecado e do juízo e mostre para nós aonde nós estamos errando, para que haja arrependimento. O que tem nos afastado da presença do Senhor? Quais são os nossos posicionamentos? O que tem nos afastado da graça? Porque aqui houve uma grande destruição, meus irmãos. Aqui no versículo 12, ó. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, as palmeiras, a macieira e todas as árvores do campo secaram. E já não há alegria entre os filhos dos homens. Acabou tudo. Houve uma grande destruição. Aqui diz, ó, como geme o animal, no versículo 18. As manadas de gados estão confusas porque não tem pasto, e também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Os animais também estavam perecendo. Aqui, ó, no 19. A ti, ó Senhor, eu clamo, porque o fogo consumiu pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque a corrente de água se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Meus irmãos, eles estavam vivendo em desespero.
Mas Deus não manda luta para nós à toa. Deus não manda prova, que é tudo permissão do Senhor, para nós não nos afastar da presença do Senhor. Porque tudo a gente acha que é o inimigo. O inimigo está fazendo isso, minha vida está acontecendo isso por causa do inimigo. Não. Muitas coisas acontecem na vida da gente, meus irmãos, por causa do pecado. E Deus permite. Deus quer nos salvar. A trombeta vai tocar. E estamos preparados? E aqui no 14 fala, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai aos anciões e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como assolação do Todo-Poderoso. O Senhor nos chama hoje para jejuar. Minha irmã, mas eu tenho dificuldade para jejuar. Minha irmã, eu tomo remédios. Minha irmã, converse com Deus. Faz a forma que dá para você fazer. Porque Deus sabe das nossas limitações. Mas às vezes é necessário jejum para que nós venhamos vencer as batalhas espirituais, para que nós venhamos vencer a nossa carne, que é tão pecaminosa, meus irmãos. Mas o Senhor está disposto a nos perdoar, a nos salvar, a nos libertar da prisão do pecado. Porque, meus irmãos, pode passar pelas águas, aceitar Jesus como Salvador, mas se não tiver renúncia, mudança de vida, arrependimento genuíno, uma vida diante da presença do Senhor, não adianta, meus irmãos. Porque muitos acham que só porque passaram pelas águas, reconheceram Jesus como Salvador, vai ser salvos. Não. É preciso permanecer na videira. Se não permanecer na videira, vai ser cortado e lançado fora. Se não der frutos diante do Senhor, vai ser cortado e lançado fora. Imagina, meus irmãos, que tristeza no grande dia, quando o livro for aberto, o livro da vida, e o nome não tiver escrito lá. Então, meus irmãos, hoje Deus nos faz, Deus nos exorta, né? Olha, meu filho, volte para minha presença, se arrependa dos vossos pecados, porque o mal é destruidor, o inimigo ele é devorador, ele quer destruir, ele quer tirar da presença do Senhor, ele quer fazer com que muitos se desviem e saia da presença, da graça de Deus. Mas o Senhor nos convida para o arrependimento, meus irmãos. A vinda do Senhor está próximo e ninguém está levando a sério. Jesus virá. Para a glória de Deus ele virá. Buscar as ovelhas. A porta do céu, meus irmãos, é estreita. A porta que leva à morte eterna é larga, é ilusória, por muitas vezes parece que é prazerosa, mas leva à destruição. E poucos vão passar pela porta estreita, porque poucos estão dispostos a renunciar às vontades da carne para viver a vontade de Deus. Poucos estão dispostos a, como que eu posso dizer, diante da perseguição, permanecer. Porque aqueles que servem a Deus, aqueles que caminham com Jesus, o Filho de Deus, vão ser perseguidos, vão ser afrontados, muitos vão ser mortos, mas só vão ter o nome escrito no livro da vida aqueles que permanecerem fiel até o fim, forem fiel até o último dia de vida. Que o Senhor, meus irmãos, possa ter misericórdia de nós e que Ele nos ajude a vencer as batalhas, nos ajude a vencer os pecados e que nós possamos ter uma vida diante do Senhor sincera, uma vida de renúncias,
uma vida de santidade. Que Deus te abençoe.